Então, meu nome é Bruna Lourenço de Souza, eu estou no segundo período de Educação Física Bacharelado e minha tutora é a Daniela Caires. Eu estou aqui no laboratório, estou com o notebook aqui aberto, no laboratório de cinesiologia e o meu trabalho vai ser falar um pouco sobre a marcha humana. Eu vou virar aqui para o computador e vou explicar um pouquinho. Então, eu estou aqui no laboratório. Vamos lá para as fases da marcha humana. Vamos lá para experimento. Tá carregando. Então, a princípio, eu vou falar um pouco da marcha humana, né? Que a marcha humana, ela é uma forma de locomoção. Ela é caracterizada pelo movimento dos músculos dos movimentos inferiores, né? Que se repetem, impulsionando e movendo o corpo para frente. E aqui vamos equipar primeiro. Vamos botar os equipamentos antes de começar a marcha. Agora vamos botar os equipamentos. Agora vamos para a mesa. Chamar paciente. Vamos preencher a anamnese. Beleza. Vamos ver o paciente no corredor. Aí aqui agora a gente vai começar a iniciar a marcha. Aqui a gente começa a iniciar a marcha. Primeira fase da marcha é chamada de contato inicial. Ela é caracterizada pelo duplo apoio dos pés. Ela começa quando os calcânhos eles tocam o solo. E nesse contato inicial, os músculos envolvidos são esse músculo gastrocnêmio. Esse músculo está localizado na região posterior da perna. Ele é um músculo superficial, ele é um músculo que dá volume à panturrilha. Tem também os flexores de quadril, que esse músculo ele é responsável pelo movimento de flexão do tronco para frente e das costas. Tem também esse músculo chamado de fibulares. Esses músculos fibulares eles têm um papel muito importante. Eles fazem o movimento do pé na articulação do tornozelo. E ele pode ser visível quando a gente toca o solo, ele fica nessa região lateral da perna. E tem esse músculo chamado eretores de espinha. Esse eretores de espinha, ele é um grupo de músculo localizado na camada intermediária dos músculos intrínsecos. Esses músculos intrínsecos, eles ficam na região da musculatura do tronco. Aí vamos dar sequência. Daí, a gente vai ter uma chamada resposta da carga. Essa resposta da carga, ela é caracterizada pelo apoio simples. E nessa fase, para que não haja uma sobrecarga dos membros inferiores, são dois mecanismos que entram em ação. É um mecanismo para poder amortecer o impacto e um mecanismo para poder fazer a recepção da força e do peso. Nessa fase, tem os músculos envolvidos, os músculos do quadríceps. Nessa fase, tem os músculos do quadríceps. Esses músculos dos quadríceps, ele é chamado também de o maior músculo do corpo. Ele é conhecido também como músculo do chute. Ele fica localizado na parte anterior da perna. Ele tem 4 ventres. O reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermediário. E a principal função desse músculo é a extensão na perna, na articulação do joelho. Como eu falei, ele está localizado na face lateral da coxa e do quadril. Nós também temos os fibulares, que eu já falei sobre ele. Temos o glúteo máximo, que ele que dá formato à região do glúteo. E ele é responsável pela extensão do quadril, pelo movimento da parte de trás da coxa.
e os eretores de espinha, que eu já falei sobre ele. Daí nós vamos para o apoio médio. Nesse apoio médio, vocês podem perceber que o pé está em contato total com o solo. Porém, quando o corpo é projetado, ele começa a passar uma carga para aqui para frente do pé, entendeu? Para a parte anterior do pé. Ela sai do calcanhar e ele começa a se desprender do solo. E nessa fase, os músculos envolvidos são o tibial anterior. Esse tibial anterior, ele é um músculo responsável pelo movimento da flexão dorsal do pé. É aquele músculo que faz o movimento do pé para cima e realiza a inversão do pé. Tem os fibulares, que nós já falamos também, e os eretores de espinha. Vamos seguir. Do apoio médio, a gente vai para o apoio terminal. Esse apoio terminal é onde faz a estabilização do quadril. Os músculos envolvidos são os fibulares e são os eretores de espinha. Do apoio médio, a gente vai para o pré-balanço. Nesse pré-balanço, o tornozelo sofre o terceiro mecanismo de rolamento. Ele vai desencadear pela contração concêntrica do músculo gastrogênico. Lembra aquele músculo que dá volume à panturrilha? E esse movimento ele propicia uma flexão plantar com desprendimento do calcânio. O calcânio sai do solo e ele começa a gerar uma produção de energia propulsora para poder jogar o corpo para frente. Aí nós temos novamente o gastrogênico, flexores de quadril, os fibulares e os eretores de espinha. A gente pode notar que esse músculo eretores de espinhas, que eles são localizados na musculatura do tronco, ele está presente praticamente em toda a fase da marcha. Então, peraí. Do pré-balanço, a gente vai para o balanço inicial. Esse balanço inicial, ele também é chamado como fase de aceleração. Ela é quando há um desprendimento do pé do final da fase de apoio. E ela faz com que o joelho ele atinja a flexão em torno de 60 graus. Os músculos envolvidos são o tibial anterior, o retro anterior da coxa, que eu não falei sobre ele. Ele pode ser chamado também de reto femoral, que ele é um músculo da coxa que tem a função principal de adução do quadril. Ele é um acessório também na flexão do quadril e ao mesmo tempo ele é um extensor de joelho. Então ele acaba sendo um rotador interno. Ele também tem esse músculo chamado isquiotibiais, que é um grupo de músculo localizado na parte posterior, na parte de trás da coxa. Ele tem um papel fundamental de deslocamento do corpo para frente e para trás. Ele também é responsável pela extensão do quadril e pela flexão do joelho. Vamos ver aqui. Do balanço inicial, a gente vai para o balanço médio, que é uma fase que inicia logo quando o joelho atinge a flexão máxima. Ele é caracterizado pela extensão do joelho para a preparação do contato inicial. A gente pode ver aqui, ó, que uma perna está totalmente em contato com o solo. Tá vendo? A outra começa a se desprender do solo e o joelho começa a fazer essa flexão aqui. Os músculos envolvidos são o tibial anterior, isquiotibiais e os eretores de espinha. E do apoio médio, a gente vai para o balanço terminal. Esse balanço terminal é também chamado de fase de desaceleração. Ele é caracterizado, uma característica dessa subfase é a preparação do membro. Esse membro que está em balanço, ele vai se preparar para receber o contato inicial novamente. E aí os músculos envolvidos são os isquiotibiais, quadríceps, tibial anterior, os eretores de espinha. E aqui a gente pode ver, depois de ter passado por todas essas fases da marcha, a gente pode ver como que o corpo humano ele se locomove na marcha. Vocês podem ver, tá vendo? Primeiro o contato é com o calcanho no chão. Isso aí é o que eu pude entender desse trabalho das fases da marcha. Que a principal uma das principais importâncias da marcha humana é porque ela é uma forma de locomoção, né? Do ser humano.